Fala galera do canal Só Esportes, tudo bem com vocês? Semana decisiva de Copa Libertadores e eu não poderia deixar de falar do confronto histórico entre Palmeiras e Flamengo. Confronto histórico no estádio histórico, estádio Centenário em Montevidéu do Uruguai, palco da decisão da primeira Copa do Mundo disputada em 1930, quando o Uruguai venceu por 4-2 a Argentina. Depois de muito tempo, esse estádio passou por uma grande reforma justamente para receber a final da Libertadores, de 2021 e também a final da Copa Sul-Americana, que foi disputada no último sábado e o Atlético Paranaense venceu por 1-0. O Bragantino levou o bicampeonato da competição. Agora vamos falar de Palmeiras e Flamengo, como vêm as equipes, as campanhas, os títulos já conquistados por esses times e também algumas curiosidades. Vamos começar pelo como vem as equipes e também as campanhas, Eu vou falar primeiramente do Palmeiras. O Palmeiras do técnico Abel Ferreira tem como ponto forte o elenco, O elenco do Palmeiras, sai um jogador, entra outro jogador, parece que o Palmeiras está jogando da mesma forma, Por conta da qualidade. E o Palmeiras tem dominado o futebol brasileiro nos últimos anos, juntamente com o Flamengo. O Palmeiras campeão brasileiro 2016, 2018, campeão da Copa do Brasil, campeão da última Libertadores, enfim. O Palmeiras está sempre ali brigando por títulos. E um dos pontos principais, principalmente com a chegada do Abel Ferreira, é o sistema de defesa sólido, O Palmeiras toma poucos gols, sobretudo em competições mata-mata. Isso porque Gustavo Gomes e Luan têm se destacado muito, além do goleiro Everton, que faz defesas milagrosas. E claro, algumas peças individuais que se sobressaem dos outros, como Rafael Veiga, o Rony, também o Dudu que chegou, voltou para o Palmeiras e fortaleceu ainda mais esse grande elenco. Então o Palmeiras tem demonstrado uma força, Não é à toa que só perdeu um jogo na Libertadores, o jogo por Defensa e Justiça por 4-3, quando o Palmeiras já estava classificado, inclusive, não sei se estava praticamente ou já estava classificado, mas o Palmeiras foi derrotado por Defensa e Justiça. E na fase eliminatória passou fácil pela Universidade Católica. Contra o São Paulo empatou no Morumbi e fez um 3-0, na minha opinião, o melhor jogo do Palmeiras na Libertadores. E na semifinal, quando muitos apontavam que o Atlético Mineiro seria a equipe favorita, O Palmeiras foi lá, empatou o primeiro jogo em 0-0 no Allianz Parque e por conta do gol fora, o gol de Dudu, fez 1-1 no Mineirão e avançou para a grande final. O Palmeiras tem uma baixa para a decisão, Marcos Rocha está suspenso, ou seja, o Abel Ferreira deve optar pelo Mike ou pelo Gabriel Menino, ou inventar algum esquema tático surpreendente, só vamos saber na hora. Enfim, o Palmeiras vem forte para a decisão da Copa Libertadores, assim como o Flamengo que tem o retorno de muitos jogadores, nos últimos jogos que voltaram de lesão, o caso de Bruno Henrique, Arrascaeta. O Renato Gaúcho, eu acredito que ele tenha todo o elenco disponível para a grande decisão, porém eu não garanto que será aquele Flamengo 100%, os jogadores 100% na forma física. Porém é um grande Flamengo, Eu acredito que ele entre com Arrascaeta, com Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique e coloque Michael, Vitinho ou Pedro ao longo do segundo tempo, se precisar também, se o jogo necessitar de colocar esses atletas, porque o Flamengo tem uma qualidade técnica, principalmente da metade para frente, muito forte, e vem, justamente na minha opinião, o Flamengo precisa atacar o Palmeiras e fazer aquele jogo ofensivo que todos gostam de ver do Palmeiras. Pode citar até o jogo contra o Santos e Palmeiras na final da Libertadores. O Santos jogou ofensivo contra o Boca, contra o Grêmio. Na final da Libertadores, colocou o Sandro no lugar do Lucas Braga, arrumou o time um pouquinho mais para trás e aí o Palmeiras foi campeão. O Santos poderia ter sido campeão, ou como poderia não ter sido se colocasse o time ofensivo, porém faltou aquela ousadia para vencer. Então o Flamengo precisa dessa ousadia para vencer a final da Copa Libertadores, essa ousadia que o Flamengo tem tido ao longo da campanha, O Flamengo tem uma campanha sem derrotas, Passou nas oitavas de final pelo Defensa e Justiça, o Olímpia de goleada, e na semifinal passou pelo Barcelona de Guayaquil, que eliminou o Fluminense, estava dando trabalho na Libertadores, era uma das equipes sensações, e o Flamengo venceu por 2-0 no Maracanã, 2-0 lá em Guayaquil e passou para a final sem grandes
dificuldades. Agora vamos falar dos títulos, né? O Palmeiras e o Flamengo buscam o tricampeonato e o Palmeiras, né, conquistou o seu primeiro título lá no ano de 1999. O Palmeiras, que tinha como um dos seus principais jogadores o goleiro Marcos, Paulo Nunes, Oséias, enfim, o Palmeiras venceu o Deportivo Cali na decisão no antigo Parque Antártica, nos pênaltis. Foi um confronto histórico. E no ano passado, né, nessa atual edição, né, o Palmeiras é o atual campeão, o Palmeiras venceu o Santos na grande final. Né, o Palmeiras pegou uns times, na teoria, mais fracos, nas oitavas e nas quartas, como o Delfim, porém se portou muito bem, jogou muito bem. E na hora do vamos ver, o Palmeiras, quando enfrentou o River Plate, colocou 3-0 na Argentina e ficou em situação muito confortável no Allianz Parque, mesmo que tenha perdido por 2-0, avançou e na grande final sobressaiu a qualidade técnica individual. O Rony fez um lançamento espetacular para o Breno Lopes. O Breno Lopes subiu de cabeça, fez o gol, o jogo ficou parado e o Palmeiras foi campeão da Libertadores, uma conquista histórica em cima de um grande rival. Já o Flamengo, né, teve a sua primeira Libertadores em 1981, aquele time, né, da música Em Dezembro de 81 botou os ingleses na roda. Só que não botou o Cobreloa na roda, né? Porque foi muito difícil ganhar a Libertadores. O Flamengo venceu no Maracanã, perdeu no Chile e no jogo de desempate, que foi disputado no Estádio Centenário do Uruguai, a coincidência, o Flamengo conquistou o título. E depois de 81, o Flamengo teve diversas frustrações na Copa Libertadores, eliminação na fase de grupo, eliminação vencendo o primeiro jogo por 4-2, tomando na volta 3-0 no Rio de Janeiro. Mas tudo isso mudou em 2019, quando o Jorge Jesus assumiu o comando do Flamengo e não poupou ninguém no Brasileiro e com força máxima na Libertadores, eliminou o Inter nas quartas, venceu por 5-0 o Grêmio na semi e aquela final que todo mundo já conhece, uma das finais mais históricas de todos os tempos, o River Plate abriu o placar, mas Gabigol, predestinado e iluminado, virou, né, e foi um delírio da nação rubro-negra. Falando de algumas curiosidades, né? O Palmeiras, se for campeão, vai conquistar o bicampeonato de forma consecutiva e poucas equipes conquistaram o bicampeonato da Libertadores de forma consecutiva. Vou citar duas aqui. O Santos de 62-63, o Santos de Pelé, Coutinho, Pepe, esses jogadores. Não é nenhum absurdo esse time. E o São Paulo de 92-93, que também não, né, tinha só o Raí, né, o goleiro Zete. Não era um time... Né, o São Paulo era o São Paulo, né? São grandes times esses dois, e o Palmeiras, se conquistar, vai entrar na galeria desses times históricos que conquistaram 2 vezes a Libertadores de forma seguida, principalmente agora que tem muita competitividade, porque com mais jogos fica mais difícil conquistar a América. Já o Flamengo, curiosidade do Flamengo, é o Flamengo ser campeão, ele vai ser campeão invicto. Poucas equipes conquistaram o título da Libertadores de forma invicta. Vou citar o Corinthians aqui no ano de 2012. Para finalizar o vídeo, eu não poderia deixar de falar aqui, né, fazer mais uma crítica à Conmebol, porque o papel do jornalismo é informar sempre, eu informei, né, falei da escalação do Palmeiras, histórico, enfim. Mas nosso papel é também falar algo que está errado, e eu não posso deixar de comentar isso. A Conmebol, que fez nessa final da Libertadores, é um verdadeiro absurdo, porque colocar $200, o ingresso mais barato, num lugar como a América do Sul, que vive uma crise, já vive uma crise econômica que se agravou ainda mais com a pandemia, não tem outra palavra para falar vergonha, porque só a classe alta vai no jogo, e nem a classe média, só se o cara vender o carro, vender o videogame, vender a televisão, enfim, é complicado. Então, é isso, né? A Conmebol vai afastando cada vez mais o povo, e o povo faz o futebol. Então essa é uma reflexão final, e vamos ver no sábado, repito, sem favoritos, Palmeiras e Flamengo, quem vencer vai entrar para a história, vai conquistar a glória eterna. Por hoje é só, tchau, tchau e até a próxima.